TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à prevenção e ao reflorestamento. Teresópolis aprovou o mecanismo de proteção de dados pessoais. Uma ação do 26º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de 3 homens e na apreensão de drogas em Petrópolis. Doenças infecciosas típicas da primavera merecem atenção e a gente vai trazer tudo isso para você no programa de hoje. E após 5 anos ainda abordando a saúde, o Brasil recuperou o certificado de eliminação do sarampo. O número de acidentes em 2024 no estado do Rio de Janeiro é maior do que o registrado em 2023. O diálogo com o objetivo de reflorestar e prevenir. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Desde já eu deixo o meu agradecimento a você que nos acompanha diariamente, está aqui com a gente na TV Correio da Manhã para acompanhar os nossos telejornais e a nossa programação. Eu vou inclusive deixar aqui um abraço para o meu pastor Henrique, lá do Projeto Semear da Estrada da Saudade, porque ele comenta todas as vezes comigo que assiste aqui ao telejornal, ao Correio Petropolitano Debate. Então, muito obrigado, inclusive, ao pastor Henrique por acompanhar aqui a programação, obviamente também, pelos ensinamentos, pelas orientações e, claro, deixar aqui também um abraço para todo mundo lá da localidade Estrada da Saudade, também os membros lá da igreja onde a gente congrega. Muito bom estar sempre com vocês, viu? Lembrando, para participar aqui no Correio Petropolitano Debate, é muito simples. Você pode mandar um e-mail pelo nosso e-mail, tá inclusive na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, que também está na tela, DDD 24 99323 1675. Assim você manda a sua sugestão de reportagem, foto, vídeo, algum problema que esteja aí na região, na localidade, ou naquele trajeto que você vai para o trabalho, um compromisso diário. Você pode mandar aqui para a nossa equipe, inclusive tem você na TVC no Correio Petropolitano Debate de hoje. Além disso, a nossa programação também segue ao vivo pelas nossas redes sociais, em TV Correio da Manhã. Você pode pesquisar o nosso canal do YouTube e também a nossa página do Facebook. Além disso, o nosso site tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Por eles, você também tem acesso às nossas informações da região de cobertura. A gente começa a edição de hoje falando sobre apreensões neste fim de semana. Policiais do patrulhamento tático móvel do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem apontado como fogueteiro do tráfico no bairro da Glória no início da tarde do último sábado. O acusado possuía passagens por crimes como tráfico, furto e roubo. Ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso por associação ao tráfico de drogas. Já na localidade do Quissamã, a ação do 26º Batalhão resultou na prisão de um homem na noite do último sábado, com cerca de R$250 em espécie, um celular, e durante as buscas foram localizadas 2 cargas de crack. O detido e o material apreendidos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia. E em uma ação no Morro da Lenha, na localidade de Retiro, também nesse sábado, policiais militares do Patamo prenderam um homem com uma carga de cocaína, de maconha, lança-perfume e êxtase. O acusado e o material apreendido também foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Uma grande quantidade de apreensões sendo realizada nesse fim de semana. E a gente tem acompanhado ao longo aqui também da nossa programação um ponto importante para você que está em casa. A quantidade, infelizmente, de jovens sendo apreendidos por conta do tráfico de drogas.
que estão se associando ao tráfico, seja levando entorpecentes ou utilizando, infelizmente, esse tipo de produto. Uma situação muito delicada e que é preciso uma atenção especial das forças de segurança, até do município como um todo, para identificar o motivo pelo qual esses jovens, esses adolescentes estão também entrando para a criminalidade. Bom, vamos mudar de assunto e falar sobre oportunidade, porque esse é um ponto também importante. E o Balcão Online de Petrópolis disponibiliza mais 56 oportunidades para esta semana. Confira as vagas. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 23 de novembro. Há oportunidades para assistente administrativo, bartender, diarista, estoquista, limpador, jardineiro, supervisor e muito mais. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Não deixe então você de fazer o cadastro. Essa semana há vagas, um número menor de vagas, mas são importantes. Não deixe de participar, cadastrar o currículo, verificar se todos os dados ali estão corretos, porque a vaga, como a gente foi apresentado pela reportagem, a empresa é quem tem essa responsabilidade de entrar em contato com o candidato. Então não deixe você de preencher tudo de forma correta e atualizado. Se você fez um curso, uma capacitação, aprimorou as técnicas, não deixe de colocar isso no seu currículo, porque é fundamental e pode ser aí uma vantagem para você conseguir aquela tão esperada vaga. Lembrando, esse período agora de dezembro, fim de ano, a gente sabe que a demanda no mercado de trabalho aumenta por conta do período de festas. Aproveite essa oportunidade também para quem sabe conseguir não só um emprego temporário, mas que ele se torne também definitivo para o início de 2025. Na manhã da última quinta-feira, a equipe de Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal Alcopibeia, em Teresópolis, juntamente com a 110ª Delegacia Policial, realizou uma operação de resgate de animais vítimas de maus tratos. 2 cães da raça American Bully Pocket receberam atendimento veterinário e estão sob os cuidados da Alcopibeia. Após receber a denúncia feita através da Ouvidoria Geral do município, a equipe entrou em contato com a Polícia Civil e foi organizada uma operação de resgate. Ao chegar no local, localizado no bairro da Fazendinha, foi constatado que se tratava de um canil clandestino, veja só, onde foram encontrados uma fêmea, além de 5 filhotes, e 2 estavam muito debilitados. O tutor dos animais foi preso por crime de maus tratos e pela venda ilegal de animais. Veja só essa situação, né? Ainda além de querer vender os animais, se tornando ali um produto comercial, ainda comete esse tipo de crime, nem dando o que é o necessário, que é carinho, atenção, alimentação adequada, né, um ambiente bom para se viver. Situação delicada. Felizmente, os animais foram resgatados. A gente muda de assunto. Assim como Petrópolis já teve problema com o Natal Imperial, a situação do Natal em Nova Friburgo também está assim, viu? A Prefeitura, inclusive, informou por meio da comissão que, apesar de ter sido realizado aí os trâmites, o certame para o Natal Imperial na cidade, não foram registrados licitantes interessados em participar da sessão pública do pregão presencial, que foi realizado no último dia 13, com um horário previsto às 10 horas da manhã. O objetivo da licitação era o seguinte: era a permissão de uso temporário de espaço público para instalação e exploração comercial de Natal, e o que não aconteceu. A gente sabe que o Natal lá na cidade vai ser do dia 15 de novembro até o dia 5 de janeiro, e a licitação foi dada como deserta. Seria para rodas gigantes na região lá de Nova Friburgo. A licitação dando deserto, ou seja, não teve nenhuma empresa interessada em participar do certame. Pelo menos até agora não há uma previsão para outra publicação, outro certame. Até porque, né, gente? Hoje, na verdade, já é dia 18
Então não vai mais haver essa possibilidade, até porque já começou na última sexta-feira Natal em Nova Friburgo, ou seja, roda gigante para esse ano não vai ter. A gente fala agora sobre Petrópolis, porque a Defesa Civil informou que não foram registradas ocorrências em decorrência da chuva que foi registrada na última semana aqui na cidade, que chegou aí até o último sábado aqui no município. As equipes informaram que realizaram no último sábado rondas preventivas nas áreas com maiores índices pluviométricos, que foram registrados nas últimas 24 horas e que continuam monitorando em tempo real a situação para garantir a segurança da população. Os maiores acumulados pluviométricos da última quarta-feira até o último sábado foram no Independência, com 30,88 milímetros, de acordo com o CEMADEM, na Vila Felipe, região 1, no Campinho, com 29,8 milímetros, dados também do CEMADEM, no Dr. Touzete, com 27,6 milímetros, também fontes do CEMADEM, em Pedro do Rio, já chegando ali no último distrito, 26,9 milímetros, e também no Chácara Flora, com 25,8 milímetros, todos também monitorados pelo CEMADEM. E inclusive a gente recebeu aqui, pelo menos na manhã dessa segunda-feira, nossa equipe está em contato com os moradores lá da localidade do Amazonas. Parece que uma manilha estourou na região e a situação está delicada lá para os moradores. Nossa equipe apurando todos os casos e a gente vai trazendo as atualizações nos nossos telejornais aqui da TV Correio da Manhã. E aproveitando, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para trazer, claro, a previsão do tempo. Eu já adianto para você, ainda tem previsão de chuva para a nossa região de cobertura e muito mais informações, então não saia daí, porque o intervalo é rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano em Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Como a gente citou, tivemos chuva durante esse fim de semana para as nossas cidades da região de cobertura. Nova Friburgo foi a única cidade que a gente trouxe, inclusive, na semana passada aqui, que não havia essa possibilidade, mas aí o fim de semana já passou, então vamos à previsão para essa terça-feira, ainda é início de semana. A gente já tem aqui as nossas cidades da região de cobertura e a gente começa falando sobre a previsão do tempo para Nova Friburgo, que nesta terça-feira terá uma previsão muito similar à de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Os termômetros podem variar na cidade entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã, nesta terça-feira, também será muito parecido. Previsão é de sol com muitas nuvens no céu durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. As temperaturas variam na cidade entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Não chove em Teresópolis nesta terça-feira. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, sem chuva, o tempo fica firme. As temperaturas podem variar em Petrópolis, cidade imperial, entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol e muitas nuvens. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, e os termômetros podem variar na cidade entre mínima de 20 e máxima de 29 graus, uma ligeira elevação na temperatura para esta terça-feira na cidade. E para a gente finalizar a previsão do tempo de hoje, a terça-feira vai ser de céu com possibilidade de chuva, sol entre nuvens e a pancada de chuva pode ser registrada na parte da manhã. À noite, o tempo fica firme e a variação das temperaturas na cidade de Três Rios será muito similar à de Paraíba do Sul, mínima de 20 e máxima de 29 graus para essa terça-feira. A gente vai colocar em tela cheia para você, então, para a gente mostrar as respectivas cidades e o cenário para essa terça-feira aqui na cidade. A gente vê aí Nova Friburgo sendo a cidade com temperaturas mais amenas, 17 a mínima, máxima de 24. As outras cidades a gente tem aí um panorama muito similar, uma variação pequena entre as temperaturas de mínima e máxima para todas as outras 4 cidades e com um período, aquele período ali de meio-dia, 2, 3 horas da tarde, mais quente, principalmente em Paraíba do Sul e Três Rios, com a temperatura máxima chegando aos 29 graus para essa terça-feira. E como a gente citou, com possibilidade de chuva, exceto para Teresópolis para essa terça-feira. E assim a gente finaliza a previsão do tempo de hoje. A gente fala agora sobre saúde e uma informação importantíssima. 5 anos após perder o certificado de eliminação do sarampo, lá em 2019, o Brasil voltou a receber da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o status de país livre da doença. O último registro de sarampo no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aconteceu em junho de 2022, no Amapá.
Durante a cerimônia em Brasília, realizada na última terça-feira, o diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, avaliou que quando se consegue reunir capacidade técnica e liderança política comprometida com a causa, após o registro dos últimos casos de sarampo no ano de 2015, o Brasil recebeu em 2016 essa certificação e a eliminação do vírus. Nos anos de 2016 e 2017, não foram confirmados casos da doença. Em 2018, entretanto, com um grande fluxo migratório associado às baixas coberturas vacinais, o vírus voltou a circular. E em 2019, após um ano de franca circulação do sarampo por mais de 12 meses, o Brasil perdeu esse status. Os dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 2018 e 2022, foram confirmados 9.329, 21.704, 8.035, 670 e 41 casos de sarampo em cada um desses anos, respectivamente. Em 2022, os estados que confirmaram casos foram o Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Amapá, sendo que o último caso confirmado, registrado no Amapá, foi com data de início na exantema, que é erupções cutâneas, no dia 5 de junho. Em 2024, o Brasil chegou a registrar 2 casos confirmados, mas importados, sendo um em janeiro, no Rio Grande do Sul, proveniente do Paquistão, e um em agosto, em Minas Gerais, proveniente da Inglaterra. Agora, é importante ressaltar e salientar aqui, apesar do Brasil ter recuperado o status de que erradicou a doença, é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Lembrando que a vacina contra o sarampo é disponibilizada pelo SUS, que é a tríplice viral. Então, você que está em casa, já verificou aí a caderneta? Seja a sua mesmo, do seu filho, do sobrinho, do enteado, não deixe de olhar, porque é importante manter essa atualização em dia. Foi justamente por conta da baixa cobertura vacinal que o país voltou a ter casos da doença. E isso não só, gente, lembrando, referente ao sarampo. As outras doenças também têm vacinas à disposição para a população, mas a gente tem acompanhado aí uma baixa cobertura vacinal, até abaixo do ideal, que é estipulado pelo Ministério da Saúde, como para a influenza, como para a poliomielite, entre tantas outras. Então não deixe de manter essa caderneta em dia. Essa é uma informação importante, uma notícia boa para o país, e a gente espera manter assim esses índices. Mudando de assunto, turistas que chegaram nesse domingo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Rio Galeão, foram recebidos ao som de samba e apresentações de ritmistas e passistas do tradicional agremiação Grande Rio. A iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro, que mantém um estande de informações no hall de desembarque, foi idealizada para que os visitantes e as delegações já entrassem no clima da cultura carioca. E como não poderia faltar, o público foi presenteado também com mate gelado e biscoitos Globo, símbolo que virou patrimônio, inclusive, da cidade. A gente, inclusive, vai acompanhar a fala de justamente 2 pessoas que chegaram ao Rio de Janeiro e que foram recebidas com essa iniciativa. Nossa comunidade chinesa está muito contente aqui no aeroporto Galeão, e com essa recepção de samba, alegria para receber nosso presidente aqui. Cidade maravilhosa aqui, tá? Já sou brasileira já aqui. É tudo lindo isso aqui, isso é maravilhoso. Nós viemos do sul para cá para aproveitar, para curtir a cultura que tem aqui, e nós precisamos mostrar isso para os outros, nós precisamos mostrar isso para fora, para o pessoal de fora, né? Que tem tudo isso de lindo aqui, o nosso carnaval, a nossa cultura, a nossa praia, o nosso biscoito Globo, o nosso mate leão na beira da praia. Nós precisamos mostrar isso, né? Isso é a nossa cultura. Muito bacana, né? A gente acompanhar ali parte dessa recepção, principalmente para quem vem de fora do país, né? Quem é brasileiro já tem até esse ânimo natural, muito recepcionista,
mas quando vem alguém de fora assim também é muito bom a gente ter uma recepção como essa. Lembrando que o G20 segue em andamento, viu, gente? Vamos falar novamente sobre saúde e agora um outro tema que é preocupante, porque no último dia 14 de novembro foi comemorado, celebrado, o Dia Mundial do Diabetes, e que tem como objetivo alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do controle adequado e também promover ações educativas que possam prevenir o diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não consegue produzir insulina ou não utiliza a insulina adequadamente. A insulina, a gente lembra para você, é um hormônio fundamental para o controle dos níveis de glicose no sangue. Ela permite que o corpo use a glicose proveniente dos alimentos como fonte de energia. Os principais tipos de diabetes são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 acontece quando o sistema imunológico destrói as células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Já o tipo 2 ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou as células não respondem corretamente a ela. O diabetes tipo 2 é mais comum e geralmente, olha só, está relacionado a fatores como sobrepeso, obesidade e o sedentarismo. A doença também pode provocar danos aos órgãos, vasos sanguíneos e nervos. O diabetes tipo 2 pode não apresentar sintomas nos primeiros anos. Por isso, a prevenção é fundamental. Com a adoção de um estilo de vida saudável, também é recomendado realizar exames anuais, principalmente após os 35 anos, ou se houver fatores de risco, como por exemplo, família com algum histórico de diabetes ou também de obesidade. A detecção precoce e o tratamento adequado da doença evitam complicações graves e melhoram a qualidade de vida das pessoas afetadas pelo diabetes. A gente, inclusive, está em contato com um profissional para trazer aqui todas as orientações sobre esse tema e ainda nessa semana a gente traz essa entrevista para você. Vamos à volta redonda, porque a Laura Passi vai trazer informações para a nossa equipe sobre os acumulados pluviométricos registrados neste fim de semana por conta da chuva também na região. Laura, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá a todos que nos assistem. O CEMADEM RJ registrou os municípios com os maiores índices de chuva acumulada após os temporais que atingiram a região sul-fluminense e Costa Verde do estado do Rio nesse final de semana. O prefeito de Resende, Diogo Balheiro, anunciou em suas redes sociais que o município ficou entre os 10 maiores volumes de chuva em todo o estado. Em Itatiaia, a prefeitura divulgou um comunicado informando que, devido às fortes chuvas, o abastecimento de água foi comprometido em toda a cidade. A Secretaria de Obras recomendou o uso consciente de água enquanto as equipes trabalhavam nos reparos. Em Barra Mansa, a chuva acumulada até sábado foi de 81 milímetros. A Defesa Civil atuou em áreas críticas e monitorou locais suscetíveis a alagamentos. Já em Barra do Piraí, a Secretaria de Defesa Civil emitiu um alerta no sábado, dia 16, destacando o aumento no nível do rio Paraíba do Sul devido às chuvas intensas e orientou a população ribeirinha a ficar atenta aos riscos de inundações. Laura Passi, de volta ao estúdio. Obrigada, Laura, pelas informações. Situação mais complicada, Aqui em Petrópolis, na nossa região serrana como um todo, não foram apontados grandes riscos, mas você viu ali, 80 milímetros em algumas cidades da região sul fluminense e Costa Verde, gerando aí uma preocupação para os moradores da cidade. Uma iniciativa para aprimorar a gestão de unidades de conservação. Isso mesmo, é o objetivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou também como é conhecido, o ICMBio, e que lançou o sistema Veluídia. Essa ferramenta interativa foi desenvolvida para fornecer uma visão detalhada e estratégica do monitoramento das áreas atingidas por fogo nas unidades de conservações federais. Uma das principais funcionalidades do sistema é a visualização de focos de calor em tempo real, com dados atualizados a cada 48 horas. Essa atualização constante permite o monitoramento imediato e eficaz das áreas vulneráveis e fornece subsídios para decisões rápidas e precisas. Além disso, o sistema tem capacidade de análise de cicatrizes de queimadas, o que possibilita a classificação das cicatrizes e o acompanhamento de sazonalidade mês a mês,
com uma interface intuitiva. A ferramenta também oferece filtros dinâmicos que permitem consultas específicas por unidade de conservação, bioma, coordenação regional e gerência regional, o que oferece flexibilidade e profundidade nas buscas das informações relevantes. O sistema também possibilita sobrepor camadas de dados, embargos e autos de infração, integrando informações relevantes para a gestão ambiental. Para uma visão ainda mais detalhada, o sistema oferece a opção de selecionar entre imagens de satélite das coleções Sentinel-2 e do Mosaico Mensal Planet, o que garante ali uma precisão maior na análise espacial e temporal das áreas impactadas. A escolha do nome homenageia o gênero botânico da canela de ema, uma planta símbolo do cerrado brasileiro e conhecida por sua resistência e resiliência ao fogo e capacidade de se regenerar após incêndios. Com caule espesso e casca fibrosa, a canela de ema protege os tecidos das chamas e simboliza a força do cerrado em enfrentar condições adversas. A plataforma representa um passo importante no fortalecimento das estratégias de monitoramento de incêndios e conservação do ecossistema brasileiro, sendo como uma ferramenta essencial para a preservação ambiental e a transparência na gestão das unidades de conservação federais. Essa plataforma ela é disponível para toda a população, tá, gente? Então, se você, por exemplo, tem curiosidade, quer buscar pelos dados da região em que você mora, ela faz o monitoramento de todo o país. Então, basta você pesquisar, inclusive o nome está aqui embaixo para você que ficar com dúvida. Não deixe de avaliar, olhar, pesquisar lá, saber como está a sua região. Afinal, a gente teve um grande número de incêndios florestais nesse ano, principalmente no mês de setembro. A gente fala agora sobre outro tema e também preocupante, porque nesse domingo, dia 17 agora, na verdade ontem, né, foi celebrado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. E o Detran RJ prestou uma homenagem às vítimas de acidentes e às famílias. E lembra que as regras de trânsito precisam ser respeitadas pelos motoristas e motociclistas para que seja possível diminuir as violências nas ruas e estradas. O número de acidentes está crescendo em 2024 no estado do Rio de Janeiro em relação ao ano passado, o que aumenta a necessidade de conscientização dos motoristas para a necessidade de paz no trânsito. De acordo com os dados da Coordenadoria de Estatística do Detran, foram registradas 22.225 vítimas de acidentes até setembro no estado, sendo que 1.666 morreram e 20.559 se acidentaram na cidade do Rio. Além disso, 12.175 nos demais municípios. Em 2023, foram 18.584 vítimas até setembro e 25.819 durante todo o ano, com 2.010 pessoas que morreram e 23.809 feridos. Grande parte desses acidentes poderia ter sido evitada se os motoristas tivessem mais prudência ao volante e não descumprissem o Código de Trânsito brasileiro. E quando a gente fala aqui sobre essa questão, direção defensiva é um outro ponto importantíssimo. Então, não deixe você de respeitar primeiramente os limites de velocidade. Se você tem um veículo longo à frente, né, seja um ônibus, um caminhão, mantenha uma distância adequada. Além disso, se está naquele período de chuva, diminua a velocidade. Além disso, mantenha uma distância ainda maior do carro da frente ou do veículo da frente que seja. Em rodovias federais, muita cautela e atenção também por conta de visibilidade, pista escorregadia. Evitar o uso do celular, além de ser crime, pode realmente gerar um grave acidente, fora tantas que a gente já citou aqui referente ao uso de bebidas alcoólicas ao volante. Antes de irmos para o intervalo, vamos ao nosso quadro Você na TVC. É o nosso quadro Você na TVC, onde a população, seja de Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, Friburgo e Paraíba do Sul, manda pra gente aqui denúncias, reclamações, problemas que são identificados pela população. A Célia Guimarães
Moradora do Cascatinha, inclusive, mandou fotos e denuncia a falta de coleta de lixo na região, mais especificamente na rua Francisco Frambach, no Cascatinha. Ela falou que estava virando um lixão, viu? Informou que os moradores ligam para a ouvidoria da Condep e que eles alegam, veja só, não ter caminhão o suficiente, porque vários motoristas não receberam os salários. A nossa equipe vai questionar a Condep, inclusive, referente a isso. Olha só, as imagens estão aqui no nosso telão e dá para ver o cenário realmente que está lá nesse momento. Olha só essa lixeira, quantidade de lixo, falta de coleta regular na cidade, não é só um problema no Cascatinha, viu? Em toda a cidade isso aqui se tornou um problema. A gente trouxe, inclusive, na semana passada também o aterro de Pedro do Rio, de Barra Mansa, perdão, mais especificamente de Barra Mansa, fechado também por conta de falta de pagamento para a empresa que opera ali, né, o maquinário e que faz ali a operação do descarte desse lixo. Olha só essa situação. Vamos colocar em tela cheia também para você que está em casa nos acompanhando, ter uma dimensão do que foi. Olha só o estado dessa lixeira. E um outro problema que eu já aponto aqui, inclusive, também é o seguinte: o estado de conservação das próprias lixeiras. Apesar dessa mutueira que a gente vê aí de sacolas de lixo, a gente consegue ver que, notadamente, essa lixeira está quebrada. Que essa lixeira aqui do lado direito está quebrada, parece que não tem o pé também mais da lixeira, inclusive ela está meio inclinada para a diagonal. E esse problema não é só na localidade do Cascatinha. Além da falta de coleta de lixo regular, esse é um outro problema também, tá, gente? As lixeiras estão completamente quebradas, sem ali a possibilidade de serem utilizadas para realmente armazenar o lixo que a população descarta. E olha só, pela calçada ali na região. Aí eu pergunto para você, imagina só o problema que isso aí não pode ocasionar. A gente está chegando agora, vale lembrar, no período de chuva. E aí, se chove forte na cidade, todo esse lixo aí é carregado, entope bueiro, vai para o rio. Aí, o que acontece? A água não tem para onde escoar. O que acontece? Alagamento. Alagamento, fora a poluição também, né, gente? O risco à saúde pública, porque ali podem ter animais peçonhentos, roedores e por aí vai. E vale lembrar, a gente está chegando agora também para esse período, e todo esse acúmulo de lixo aí, a depender da situação, pode virar até um acúmulo em determinados pontos de água também. E esse período agora de verão, de chuva, né, a temperaturas mais elevadas, são suscetíveis à proliferação do mosquito da dengue. No início desse ano tivemos um grande problema em várias cidades. Então a gente espera que esse cenário não se repita, mas para isso é necessário ter uma atenção, um cuidado maior, porque um serviço como esse que a gente está vendo aqui na nossa tela, infelizmente é muito difícil, né? Situação muito delicada. A nossa equipe vai questionar a Condep referente a esse tema e também ao pagamento dos salários. Nossa equipe vai trazendo as atualizações aqui para você. E lembrando, viu, para você participar com a gente aqui no quadro Você na TVC, está aqui, ó, muito simples. Você pode enviar sua sugestão de reportagem pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. E assim a gente termina mais uma vez o quadro Você na TVC. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco. Então não saia daí, a gente faz um breve, rápido break e volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Dessas localidades. Carolina, obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui ao vivo. Amo falar sobre o tema e eu acho muito importante falar desse problema que a gente está vivendo por agora, né? Com toda certeza. Inclusive, a Carolina, ela está fazendo projetos justamente para reflorestar esses espaços, para a recuperação desses espaços. Bom, Carolina, antes da gente falar de fato sobre isso, vamos citar um pouquinho antes. A gente tem aí o Brasil, a gente citou agora aqui, a maior estiagem desse ano, diversos incêndios florestais sendo registrados, inclusive a Amazonas foi um dos estados mais impactados por conta das chamas, por conta do fogo, mas Petrópolis também não está atrás. A gente teve diversas ocorrências aqui na cidade imperial, assim como no entorno, Nova Friburgo, Teresópolis, enfim. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, qual que é, primeiro, o impacto que um incêndio florestal ele pode trazer para aquela determinada região? Primeiramente, a crise climática, essa diferença, esse aumento de temperatura que a gente está vivendo e a diminuição da umidade do ar, isso é um dos principais fatores que pode prejudicar tanto a vinda da seca, né, da estiagem, quanto a provocar as queimadas. O prejuízo das queimadas no nosso ambiente, eu falo que é do solo para baixo e do solo para cima. Eu considero, né, também como agrônomo, o solo é um bem precioso porque dele a gente tira o nosso alimento. Sim. Dele tira também, dali sobrevive as plantas que vão captar o gás carbônico e liberar o nosso oxigênio para a gente respirar. Então, se você queima tudo na superfície do solo, você prejudica toda a parte biológica do solo, que é fauna, microfauna, porque ali tem micro-organismos que até auxilia no crescimento das plantas, da vegetação, da cobertura vegetal,
como acima do solo, toda a questão de queimada, de poluição do ar, todos os problemas respiratórios que a gente tem, né? Já tem, e isso aumentou muito, você vê um número imenso, né, de crianças e idosos nos prontos-socorros, em função dessa questão respiratória. Então, o prejuízo, eu digo que é um prejuízo ambiental, né, para a população, é prejuízos de 0 a 1000, em todos os sentidos. E o que a gente vai fazer hoje, já era para ter começado há muito tempo, para poder evitar isso? Eu acho que o principal é não colocar fogo, não queimar. Né? Isso, infelizmente, é um caso que a gente tem que trazer até aqui, porque quando a gente pega os incêndios florestais, obviamente não são todos, mas a sua grande maioria são por conta de queima de terrenos ou de lixo, né, orgânico ali da varanda, do quintal, a soltura de balões, que a gente já citou aqui, que inclusive é crime e gera um impacto também. E, obviamente, com esse clima mais seco, uma baixa umidade, a proporção desse incêndio se alastrar é muito grande. E aí os impactos para conseguir chegar e combater essas chamas é muito difícil, principalmente se forem locais de difícil acesso para a corporação, seja o Corpo de Bombeiros, seja o INEA, aqui no estado do Rio de Janeiro, obviamente, que é o responsável também pelo tema e pela pasta. E aí, Carolina, como a gente citou agora, são diversos prejuízos para o solo, para a população como um todo, que precisa buscar esses locais, né, as unidades de saúde por problemas respiratórios. Mas quando a gente fala sobre esse problema com o solo, esse desgaste do solo, essas proteínas, enfim, tudo que está ali, que foi perdido, isso não volta de uma hora para outra, né? Esse processo de reestruturação, ele é a longo prazo. Não, porque naturalmente falando, o solo ele se nutre por decomposição da matéria orgânica. Então, aquela vegetação que deixou cair folha, a folhinha molhou, e aí os micro-organismos fizeram a decomposição, então isso dura anos. O homem, ele tenta auxiliar a natureza, acelerando um pouquinho, colocando o adubo. Então, a gente coloca o adubo orgânico, talvez um NPK, faz a correção de calagem. Então, durante o plantio, a gente dá esse auxílio para o solo. Só que voltar à origem natural de como ele era antes, isso daí é praticamente impossível. Então, hoje, quando a gente faz um reflorestamento de uma área de queimada, que queimou tudo, é no mínimo 28 anos para ela voltar ao início de uma situação do que era antes. Hoje, os reflorestamentos eles têm que ser feitos e acompanhados por 4 anos, ou seja, como se fosse um bebê, né, sendo cuidado, depois as mudas vão seguir sozinhas, só que mesmo elas seguindo sozinhas, é em torno de 28 anos a 30 para formar uma floresta. E a floresta, ela não é formada só das mudas que a gente plantou. As próprias mudas vão crescer, vão virar árvores, vão criar cipós, serrapilheira. O que é serrapilheira? São aquelas folhas molhadas que caem no chão, a gente até mexe assim e vê o solo pretinho no fundo, né? Então, essa serrapilheira foi formada por anos. E aí todo fungo, a parte de micro-organismos, todo o conjunto, o microclima que é formado ali foi simplesmente destruído com fogo. Então, para formar 28 anos, para destruir 1 hora, 2 horas, um dia. E agora trazendo então essa questão, por que você está trazendo esses projetos também para, de alguma forma, melhorar essas regiões de forma a prevenir, obviamente, novos incêndios e também reflorestar esses espaços que foram atingidos? Como que essa ideia surgiu? Como que essa iniciativa aconteceu? Começou dentro da minha profissão a questão do plantio. E aí teve uma demanda de plantio de mudas para fazer compensação de projetos elaborados em Petrópolis. Então, por exemplo, você vai construir sua casa, você precisa ali, para construir sua casa, derrubar 3 árvores, né? E aí, para derrubar essas árvores, você precisa plantar, sei lá, 10. Então, eu auxilio você, né, dentro da minha profissão, de fazer esse plantio e cuidar dela. Se você não tem área no seu terreno, eu tenho um banco de áreas onde que eu planto ali, cuido e mostro também para o órgão ambiental que você cumpriu a sua compensação. Então, começou assim, eu ajudando, eu fazendo essas compensações. É errado cortar árvore? Mas é melhor eu
ajudar a compensar do que ninguém compensar. Sim. Então, a construção está aí, o crescimento urbano está aí, dentro dos limites existe o corte das árvores, né, na área de construção, e eu reponho isso em outro lugar. Só que de um tempo para cá, de uns 1 ano para cá, para mim virou uma missão, entendeu? Então eu não só faço a parte de compensação dos requerentes que precisa compensar, mas para mim virou uma missão de eu ajudar o meio ambiente a se recuperar. Já que existe tantas pessoas atrapalhando, fazendo mal, precisa ter pessoas que ajudam, porque assim, o meio ambiente é um ser, um vivo. Imagina uma pessoa, é um meio ambiente. A planta, o vegetal, eu considero dentro da agronomia, da fisiologia vegetal que eu fiz na faculdade, que a planta é o ser vivo mais inteligente que existe. Por quê? Ela só gasta energia com aquilo que ela está realizando no momento. A gente fica cheio de coisa na cabeça, né? Ela não. Se eu vou realizar a fotossíntese, eu vou realizar. Se eu vou captar a água da chuva, eu vou captar. Então, como que um ser tão inteligente, sendo tão prejudicado, né? Eu preciso dar apoio a eles a se regenerar. Então, as áreas degradadas em Petrópolis, na região serrana, e a gente agora já está passando para outras cidades, precisa desse apoio. Precisa da engenheira agrônoma fazer isso? Não. Eu posso orientar e muita gente fazer junto com a gente. Né? Não precisa ter a profissão para fazer. O que eu posso fazer é um relatório para comprovar o plantio. Mas plantar, todo mundo pode plantar. A única coisa que eu oriento é plantar no lugar certo. Porque plantar para depois cortar uma mangueira que plantou do lado da casa. E vou cortar porque a manga está caindo no meu telhado 20 anos depois. Então, assim, a única coisa que eu acho que tem que ser feito é o plantio no lugar certo. Mas essa parte de reflorestamento, hoje, para mim, é uma questão de honra, de missão. Então, eu convido todos os estudantes, todas as pessoas que estão na área ambiental. Tem pessoas me procurando que não são da área. Carol, eu quero plantar com você. Vamos plantar. Eu acho que quanto mais a gente multiplicar, mais rápido a gente vai ajudar a natureza a se recuperar, entendeu? Com toda certeza. E vale lembrar, né? A gente já trouxe até aqui também a própria participação do Major do Corpo de Bombeiros, que fala que um terreno como esse, que passa por um incêndio florestal, ele também se torna mais suscetível justamente a um deslizamento de terra, ou seja, um risco. A gente está chegando agora para o período das chuvas, aquele local atingido pode se tornar também um outro problema ainda maior, né? Uma outra consequência também desses incêndios. E aí, Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o período. Aconteceu um incêndio florestal, infelizmente aquela região foi toda afetada. Como que esse processo de restauração e reflorestamento ele começa? Qual que é o primeiro passo? É uma análise do terreno para anotar ali quais foram os impactos e logo depois o que acontece? Mediante uma área de queimada, degradada, o primeiro passo que a gente faz é a primeira visita. A gente faz toda a análise, o diagnóstico no momento, se teve árvore que sobreviveu, porque existe algumas que conseguem sobreviver mediante o calor, e inclusive essa vai ser uma espécie que a gente vai colocar em maior número na área. Então a gente faz toda essa avaliação total, o que queimou, se queimou muito a fauna, se tem... O que aconteceu ali naquela área, né? Então, se a área é muito inclinada, isso que você falou de desmoronamento é verdade, porque o sistema radicular das plantas, elas seguram, né, o solo. E quando tem uma queimada, o solo fica mais arenoso, porque você tirou dali todas as características físicas e químicas e biológicas e deixa ele mais queimado, né? Tem até uma foto minha que eu peguei o solo assim, a minha mão ficou preta como se eu estivesse pegando um carvão. Fica completamente degradado. E aí, a gente, na segunda visita, a gente coleta amostras de solo, porque ali não só perdeu nutrientes funcionais como nitrogênio, fósforo, potássio, tem a parte de matéria orgânica que também o laboratório calcula pra gente. E aí as espécies florestais, elas têm uma exigência para cada nutriente. Então o nitrogênio precisa de tanto, o potássio, e assim a gente complementa isso depois na adubação. Então a análise de solo, principalmente a área de queimada, é muito importante. Aí depois disso a gente vai fazer um plano de plantio. Quando é possível colocar uma caixa d'água e fazer gotejamento nas plantas? Se possível, a gente planta em qualquer época. Porque aí vai ficar gotejando ali no pé dela. A gente já tem reflorestamentos hoje em andamento com gotejamento, então plantou na época de inverno, não teve problema nenhum. Depois,
desse plano, a gente faz toda a limpeza do solo, se ainda tiver mato, mas infelizmente por queimada já queimou tudo. E aí a gente faz a medição dos berços, né, que a gente fala berço, mas são as covas, o coveamento. Então existe espaçamento de 2 por 2, quando é muito inclinado, 3 por 2, e assim a gente vai calculando, isso tudo vai dentro do projeto. Uhum. E aí começa a parte de calagem, que é aumentar resolver essa questão da acidez do solo, porque todo solo brasileiro é um pouco ácido. Aqui em Petrópolis a gente está em torno de 5,5, o ideal é 6,5, então talvez a gente faça uma correção. E aí coloca matéria orgânica, todo composto de composteira, eu uso muito mais matéria orgânica do que o adubo químico. Uhum. Faço uma mistura ali de acordo com a análise de solo, a gente faz o coveamento com o perfurador de solo, que é mais rápido, que é aquela máquina, tipo uma britadeira que perfura o solo. Vamos coveando de acordo com a linha, de acordo com as covas posicionadas. E aí já coloca o calcário, o adubo, a muda centralizada no centro da cova e muita água. Nesse momento do plantio, é muita água. As mudas, os órgãos ambientais orientam acima de 60 centímetros, mas eu tenho usado 1 metro para poder já estar um pouquinho maiorzinha, e a gente fala que elas já estão climatizadas, elas já estão mais acostumadas com o clima, né? E aí, o que daí para frente, aí é todo cuidado, porque formiga é muita coisa, a gente tem que cuidar de formiga. Cuidar não, né? Mandá-las embora. Eu ia fazer justamente essa pergunta, falando, você comentou logo no início sobre os primeiros 4 anos ali serem muito importantes. Sim. Durante esse período, justamente por que é esse período especificamente o mais cuidadoso ali, o que tem que ter mais cautela? Porque nesse período tudo acontece, inclusive as formigas. As formigas gostam de carne nova, né? Então, já aconteceu semana passada que a gente foi roçar uma área, a gente tirou o mato delas, elas voaram nas mudas. Uhum. Então, assim, teve um pouquinho de prejuízo, agora já estão rebrotando. Então, a gente tem que ter essa manha, quando que vai roçar, quando que vai coroar. Então, dentro desses 4 anos é isso. É o cuidado, é a readubação, é verificar se a muda precisa de algum tipo de tratamento para crescimento. É beber, é um cuidadinho, você tá ali, aí no caso, as pessoas, os funcionários, os profissionais vão lá ver se precisa de replantio, porque algumas morrem. Uhum. Então, durante esses 4 anos, é cuidado total. Quando a gente fala em quitação de reflorestamento para o órgão ambiental, as árvores têm que estar com copas entrelaçadas. Você imagina, até elas crescerem para estarem com copas entrelaçadas. Então, até esse cuidado, a gente tem que ir observando isso. Uhum. Então, o fato da gente estar fazendo a manutenção durante 4 anos, a gente está observando todos esses fatores, entendeu? Uhum, perfeitamente. E ainda falando Petrópolis como um todo, tem uma vasta área de proteção ambiental. Isso também se torna um agravante dentro desse cenário que a gente está comentando, Carolina, justamente porque a gente tem aqui a APA Petrópolis, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gente tem questões relacionadas a Araras também, eu esqueci agora o nome da reserva especificamente. Rebio-Araras. A Rebio-Araras, obrigado. Então, assim, isso de alguma forma também se torna um alarmante ainda maior, uma preocupação ainda maior, não só por parte de quem cuida do solo como um todo, mas até para os próprios órgãos ambientais, tendo em vista que é uma área de proteção ambiental. Sim. Petrópolis, praticamente, ele está dentro, né, de uma área de proteção ambiental, da APA Petrópolis. E aí eles têm esse cuidado, entendeu? No sentido de não desmatar tanto. Eu acho que Petrópolis está bem olhando isso, mas eu acho que tem que ter mais cuidado também, mais fiscalização. Uhum. Mas o que eu acho, assim, que pode ajudar são os proprietários de áreas dentro dessas reservas, dentro dessas unidades de conservação. Se tiver disponibilidade de área para reflorestar, disponibilizar a área. Porque quando você é proprietário de uma área e você fala assim, Carol, eu tenho aquele topo de morro ali para reflorestar, principalmente topo de morro, área em torno de nascente e beira de rio. Isso, assim, são as áreas que a gente mais precisa, né? Então, se você tem uma fazenda, tem um topo de morro e ali, poxa, eu posso disponibilizar esse pedaço de área, a área vai continuar sendo sua, porque às vezes as pessoas confundem que a área... Acho que vai perder aquela parte do terreno. Não, vai continuar sendo sua propriedade vai ser valorizada e você só vai permitir que refloreste nela. O compromisso que você tem
com o meio ambiente é que nunca vai deixar tirar as árvores de lá. Resolvi construir um heliponto lá. Não pode. Vou botar gado. Não pode. A sua área vai ficar completamente reflorestada para o resto da vida. Mas isso vai te dar mais fauna, mais flora, mais água, porque hoje o bem mais precioso que tem é água. Então as pessoas dentro dessas unidades de conservação, se tiver área para reflorestar, fala que a gente vai lá cadastrar, vamos fazer o georreferenciamento, vamos fazer o mapeamento de nascentes e vamos reflorestar principalmente nessas áreas. Isso vai estar ajudando a propriedade, quem precisa reflorestar e não tem área, né? Eu cumpri a minha missão, né? E a pessoa valorizar a área dela, da propriedade. E, obviamente, os animais ficam felizes também, tá, gente? As plantas também, até porque a gente sabe que o impacto para a flora, como a gente já citou aqui, para a fauna também é enorme. Inclusive, muitos desses animais, infelizmente, ou morrem queimados, literalmente por conta do fogo, ou não conseguem mais, ou morrem porque precisam ir para um outro habitat que não é o adequado, que não tem a temperatura adequada, que não tem, a gente sabe, da cadeia alimentar, que não tem ali, às vezes, o alimento que ele tem o hábito de consumir, e às vezes morre por conta dessa falta de adaptação. Além disso, obviamente, correm ainda esse risco de nunca mais voltar para aquela determinada região. Ou seja, quando a gente fala sobre um incêndio florestal, não é, tá pegando fogo em determinada região. Não, aquilo ali é muito mais um impacto para o meio ambiente e enorme, que pode trazer, obviamente, depois também para a população, que a gente, de fato, olhando simplesmente de fora, não tem ali a dimensão do que aquilo ali pode ocasionar. E justamente por isso a gente está aqui com a Carolina, para explicar justamente o que é a consequência que um incêndio florestal, por exemplo, pode trazer para a sociedade como um todo. Carolina, a gente está chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante e, de alguma forma, trazer essa reflexão para a população também, de que, primeiro, não coloque fogo na vegetação. Acho que é a primeira e é importante. E segundo, você pode fazer um reflorestamento também. A gente sabe que, mas não tem muita prática, não tem muita técnica, eu não conheço. Procura a Carolina, procura alguém do meio ambiente ou até mesmo um órgão, a Secretaria de Meio Ambiente. Tire as dúvidas, não deixe você também de ter essa responsabilidade. Carolina, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar? Eu queria falar sobre a prática, né, de colocar fogo nas folhas no quintal, porque as pessoas mais antigas acham isso normal, ao invés de sacar. E tem jeito de você fazer tipo uma composteira no seu quintal, seja através de uma caixa d'água, ou um buraco no chão, ou próprio cavar em torno de uma árvore, uma profundidade de 30 centímetros, acomodar as folhas ali e botar terra por cima. Isso, além de livrar das folhas, você realiza tipo uma adubação orgânica naquela árvore. Então as frutíferas também agradecem. Então essa prática de colocar fogo em folhas no quintal, uma faísca pode ir para a sua floresta, para a sua mata atrás. Esse é o primeiro ponto. O outro que a gente tem observado são os incêndios criminosos, as pessoas que colocam fogo de propósito. Dá a impressão que a pessoa assim, eu vou querer ver no que isso vai dar. Como que a informação vai ser repercutida com esse fogo que eu coloquei? Em Pedro do Rio ou em outros lugares, até mesmo no Pantanal, mas a gente viu muito isso, uma coisa muito proposital. Se, em alguns casos, infelizmente, que eu fiquei com muita dó, as pessoas gritando, vendo fogo chegando perto da sua casa, imagina os animais sendo queimados vivos. Você não coloca fogo dentro da sua própria casa, no colchão, e como é que coloca fogo na casa dos outros, que é da casa dos animais? Então, eu acho que isso é muito importante. E denúncia. Essa é uma coisa também que eu queria falar. Tem que denunciar. Seja para a polícia, 183, a Secretaria do Meio Ambiente, seja quem for. Grita, fala, viu uma fumaça, fala. Porque é assim que começa. Começa um fogo, tem uma área em Secretário que a gente vai reflorestar. O fogo começou na porteira, ele incendiou 100 mil metros quadrados de morro. O fogo ultrapassou o morro e caiu do outro lado da propriedade. Então, assim, e foi muito rápido, foi em um dia. Então, eu acho que a gente tem que se unir. Se unir, pode me procurar, tem os contatos do Instagram, quer plantar, me fala. Tem vídeos
institucionais assim, ensinando como plantar e pode me chamar, e a gente não tem nada desse negócio de reter informação. Desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre quis dividir informações com as pessoas. Então a missão agora daqui para frente é essa, é a gente se unir para poder ajudar a natureza a se recompor. Tá certo. Carolina, obrigado mais uma vez pela presença. TVC, a TV do Correio da Manhã.